Deixa eu ajeitar vocês aqui. Pronto! Olá, pessoal! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal eu compartilho com vocês toda a minha jornada na faculdade de Direito e agora na vida profissional. Tudo que eu vou fazer da minha vida eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse início da minha carreira profissional e também como eu vou levar a minha vida a partir disso. Além disso, a gente fala aqui sobre carreiras, profissões, tudo sobre a faculdade de Direito, enfim, concursos também. Já se inscreve aqui no canal se você já gosta desse tipo de vídeo sobre motivação, estudo, produtividade, enfim, tudo isso. Já se inscreve aqui e não esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda muito, tá bom? Esse vídeo, gente, é um vídeo delicado. É um assunto delicado, é um assunto extremamente sensível pra mim, que eu me sinto confortável agora de compartilhar com vocês. É uma situação difícil, é difícil de falar, é difícil de relembrar, de pensar sobre, sabe? E por isso que eu não tenho nenhum roteiro aqui. A ideia é que a gente converse, uma conversa entre amigos, entre friends, igual eu gosto de dizer na rede vizinha, né? Na rede vizinha eu tô sempre por lá mostrando todo o meu dia. E, gente, o que eu tenho pra falar aqui é que durante um período, infelizmente não foi um período curto, eu não estive tão saudável na faculdade. Em vários sentidos da palavra saudável. E esse vídeo, a minha intenção com esse vídeo é contar pra vocês a situação, pra também servir como alerta. Servir como alerta pra vocês que muitas das coisas que é passado pra gente como ideal, como alcance, assim, como que eu posso falar, como ter tudo de si e outras coisas que eu vou explicar aqui no vídeo, mas muitas coisas são incentivadas por outras pessoas que não estão na mesma situação que você, que não estão vivendo o que você está vivendo nesse momento, podem ser muito prejudiciais para você e para sua saúde. Então, por isso que é o título desse vídeo, sobre se eu já tive depressão, na faculdade de Direito já me deu depressão, se eu já tive... E eu quero dizer que o vídeo não é só sobre depressão também, a gente tem uma questão de transtorno de ansiedade, a gente tem uma questão toda envolvendo isso. O que acontece? Eu sempre fui uma pessoa, gente, eu não sei se você se identifica, se você se identificar com alguma coisa que eu tô dizendo, já comenta aqui pra gente ter esse diálogo, essa conversa, sabe? Não deixa falando sozinha não, comenta aí. Sempre fui uma pessoa, gente, que me cobrei muito. Sempre me cobrei muito e sempre me cobrei muitos resultados. Então, essa cobrança vem muito de mim mesma, né? De querer sempre fazer o melhor, sempre tudo de muita excelência. E também não ver o limite desse melhor, não saber que, estou fazendo o melhor possível. Isso eu não tinha noção, eu sempre achava que eu podia fazer mais, e que eu podia fazer mais e mais e mais e mais. Mas tudo bem, entrei na faculdade de Direito, então vocês sabem a minha história aí, que eu não, né, que eu já contei pra vocês, que eu não fui aquela pessoa que desde criança sonhava em fazer Direito, eu me encontrei no Direito, já pensei em fazer muitas coisas, enfim, mas vocês sabem a minha história, comecei na faculdade de Direito, e no início da faculdade eu já me cobrava um pouco, mas era de uma forma um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Mas sempre de uma forma um pouco exagerada, comparada com o que eu via dos outros colegas de sala, sabe? Sempre de uma forma um pouco acima. Mas já me cobrava muito no sentido de, cara, eu preciso fixar esse conteúdo. Como é que eu vou ser uma profissional no futuro, uma advogada, uma juíza, uma delegada, qualquer profissional que eu seja, sem que eu lembre isso? E eu via vídeos de outras pessoas, no sentido de vídeos profissionais mesmo assim, e as pessoas falando umas coisas e uns conteúdos muito gravados assim, eu pensava, meu Deus do céu, como é que eu vou decorar isso aqui? Como é que eu vou gravar isso aqui? Como é que... enfim. Só que isso foi se desenvolvendo, e desenvolvendo para uma questão também de nota. Sendo bem sincera com vocês, então é uma questão que eu me deixava... era como se o meu valor tivesse nas notas que eu tirasse, sabe? Então eu tinha que tirar... eu coloquei a faculdade como o local principal da minha vida e eu tinha que tirar notas muito boas. Então eu não via muitas coisas por trás disso. Eu não via, por exemplo, que tem aqueles professores, sabe aqueles professores, já falei pra vocês na rede vizinha também, se eu não me segue, já segue lá. Aqueles professores que não gostam de dar 10 pra ninguém. Sabe? Aqueles professores que falam assim, não, aluno meu, ninguém sabe tanto a ponto de dar 10. Sempre bota uma pergunta que seja, entendeu? Que ele corrija de uma forma que ninguém consegue dar 10, mas eu não levava isso em conta.
pra mim, se eu estudasse o bastante, se eu fizesse o bastante, se eu abrisse mão, escuta isso, se eu abrisse mão o bastante, eu ia conseguir, entendeu? Então, abrisse mão de quê, Laura? Abre mão de descansar à tarde. Descansar à tarde não dá tempo. Abre mão de cochilo da tarde, não dá tempo, tem que estudar. Abre mão de coisas sociais, fazer mais coisas sociais, ir pra encontro com os amigos, ir pra pizza. Festa, eu nunca vou muito de festa, mas pra pizzarias e essas questões. Abre mão de muita coisa. Abre mão de também cuidar de mim. Abre mão de fazer o spa day, igual eu postei pra vocês, sabe? Então eu fui abrindo mão de muita coisa, e aos poucos, tá, gente? Aos poucos. E além disso, vocês sabem que no meu primeiro ano de faculdade de Direito, se você não sabe, tem minha história aqui nos vídeos, é só entrar aqui no canal e ver. Meu primeiro ano de faculdade de Direito, eu estudava no Mato Grosso do Sul, e aí eu fiz o Enem novamente, fiz o Enem uma vez, estudei no Mato Grosso do Sul, fiz o Enem novamente, e aí eu vim para a Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu estou. Então, vocês sabem, mas eu sempre fui do Rio, tá, gente? Enfim, se quiser ver minha história, você vê. Mas vocês sabem que nesse primeiro ano eu acumulei o início da faculdade de Direito, que eu já contei pra vocês que não é muito fácil, é um baque grande, é uma profundidade de conhecimento filosófico, sociológico, que é complicada se você se deixa, sabe? Se você, enfim. Isso tudo já estava me impressionando junto com o estudo pro Enem. E se você já estudou pro Enem, você sabe que é uma questão pesada. Então eu separei, tinha dia que eu estudava pra faculdade, tinha dia que eu estudava pro Enem, mas eu nunca achava que eu estava estudando o suficiente, nem pra um nem pra outro. Eu sempre achava que eu podia me dedicar mais. Foi a época que eu também acumulei junto com iniciação científica. Então eu fiz um projeto de iniciação científica. Foi a época que eu acumulei também com muitas dificuldades financeiras. Muita dificuldade financeira. Então a gente faz projeto de iniciação científica para conseguir a bolsa, para conseguir sobreviver de alguma forma, para conseguir se cobrar para estudar muito para faculdade, para conseguir se cobrar para estudar muito para Enem. E aquela ansiedade, tá chegando o Enem, o Enem tá vindo, e o Enem é aquilo que a gente sente como se fosse uma oportunidade só. É tudo em jogo, tá tudo em jogo, e eu poderia ter levado esse ano focando 100% na faculdade, mas olha tudo que eu já tava fazendo muita coisa, e minhas notas nunca foram ruins, mas eu não enxergava isso. Eu falei, cara, será que vale a pena eu deixar a faculdade dessa forma, estudar a faculdade dessa forma, e ao mesmo tempo fazer o... Enfim, o primeiro ano foi muito difícil, eu acordava muito cansada, emagreci demais no meu primeiro ano de faculdade, tudo isso, dificuldades financeiras, dificuldades familiares, uma cobrança muito grande, e aí eu comecei com essa questão de aprovação vir do meu resultado acadêmico, estão me entendendo? E aí até que vim aqui para a Universidade Federal Fluminense, para a UF, e essa questão, passei no Enem, e essa questão de aprovação acadêmica foi só aumentando. Aí eu já não estava mais estudando para o Enem, então eu me joguei mais 100% na faculdade. Comecei a participar de grupos, projetos e várias coisas, e aí eu me deixei muito levar também por muitos discursos que eu ouvia na faculdade, no sentido de, é só estudar, sabe aquele discurso de sempre? Estuda mais, aquele professor que acha que só a disciplina dele existe no mundo, sabe? E aí eu queria ter notas naquela disciplina, eu queria ter notas boas, não só naquela disciplina, mas em todas as disciplinas. E aí tem aquela disciplina que te suga aquele período, mas eu queria manter tudo nas notas excelentes que eu tava na minha cabeça, sabe? Mas eu não via também coisas pessoais que eu tava passando, com a mesma questão de dificuldade financeira, com a mesma questão familiar que eu falei, uma mudança recente. Então, muitas coisas, e eu me cobrando para ter resultado acadêmico. E isso acabou me levando, gente, para crises de ansiedade, para coisas, me sentindo, principalmente, e é isso, você também já sentiu isso alguma vez, ou tá sentindo, comenta aqui pra eu ver que eu não tô sozinha. Principalmente me sentir cansada. Eu me sentia cansada, gente, todo o tempo. E foi chegando pro final da faculdade, e isso foi piorando. Final da faculdade, vocês sabem, final da faculdade de Direito tem TCC, final da faculdade tem OAB, final da faculdade tem todas as matérias, enfim. Aprovação, né? Pra você ver se suas horas complementares estão certas, toda a documentação pra entregar pra faculdade está certa.
para ver se vai dar para fazer a colação de grau com toda aquela documentação que tem desde o histórico escolar da faculdade. Contei para vocês isso já no vídeo, né? De como foi esse último período. Gente, aqui em Niterói tá calor pra caramba. Você, onde é que você mora? Comenta aqui embaixo pra mim onde é que você mora e se tá calor aí também, porque nossa senhora. Mas enfim, tô me sentindo mais confortável de falar isso pra vocês agora virando o ano, pra também servir como um alerta pra vocês, que é isso. Foi chegando mais pro fim da faculdade, gente, foi dificultando muito. Foi ficando muito, muito pesado. E assim, e é isso, eu não via limites do esforço. Eu falava sempre, posso me esforçar mais. Eu tô dormindo à noite, posso virar a noite estudando, posso virar a noite fazendo trabalho, posso virar a noite fazendo trabalho. Isso tudo exagerou muito em relação ao trabalho. Né não, editor? Vou mostrar pra vocês, vou falar pro editor pra ver. O editor não me deixe mentir. Enquanto o editor vai lá buscar água, gente, pra não me deixar mentir, vocês verem como é que eu fiquei, vamos beber água, né? Aproveita para beber água. Esse é um sinal do universo falando para tu beber água, mas vale uma pedra no caminho do que duas no rim. Ou ao contrário, duas pedras no caminho do que uma no rim. Nunca vale pedra no rim. Então beba água e se hidrate. Não, editor? A editor tá aqui que não me deixa mentir. Como é que eu fiquei, editor? Conta pra eles em relação à entrega de trabalho e essas questões, de ansiedade, isso tudo. Muito mal, né? A gente vive em prol disso. Então, a gente ficava ansioso, ficava irritado. Parece que tudo que a gente fazia era girava em torno disso, né? É isso, gente, eu vim aqui me abrir pra vocês, tô falando em relação a mim, mas basicamente muito da mesma coisa acontecer com o editor também, né, editor? Mas eu tô aqui me expondo, né? Vim aqui me expor. Mas é exatamente, é uma questão que vira um ciclo no sentido de começa a dar muita ansiedade, você tem muita ansiedade em relação a tudo, você começa a se culpar quando você não está fazendo algo em prol da faculdade, ou quando você está fazendo algo também, você devia estar fazendo mais, você já devia ter feito esse trabalho, você devia estar fazendo outro trabalho já, você devia adiantar isso, você devia estar fazendo aquilo. E quando você não consegue fazer, então tem horas que você fica muito, você vai falar, não consigo fazer mais nada. E aí é uma culpa muito maior. E aí eu acabava procrastinando, não é nem procrastinando no sentido da palavra, mas eu não conseguia fazer as coisas. Aí acabava ficando pra última hora. Então, na última noite que eu tinha pra fazer o trabalho, eu tava fazendo trabalho, né, editor? No desespero. Gente, teve um estágio supervisionado, um dossiê de estágio supervisionado, que é basicamente uma parte dos documentos que a gente tinha que entregar, que eu quase tive crise de desespero, que a gente entregou basicamente no último minuto que tinha. Mas isso, Laura, porque você deixou pra última hora, é que o problema é mais embaixo. O problema é que antes disso já tava com ansiedade, o problema é que antes disso já não aguentava mais fazer descansados, o problema é que tudo vira um ciclo muito grande, que é muito difícil você sair desse ciclo, tá entendendo? Então o que acontece é que a gente acaba entrando num ciclo de culpa e cobrança. Quando a gente não tá se cobrando, a gente tá se culpando. Quando a gente não tá se culpando, a gente tá se cobrando. Então você entra nesse ciclo e é uma coisa que é muito difícil, que qualquer resultado que você tenha, primeiro, você não comemora suas pequenas vitórias. Então, uma coisa que eu consegui fazer, o trabalho que eu consegui entregar, não sei, nada era mais que obrigação, sabe? É tudo isso. Só a minha obrigação, já tinha que ter feito, podia até ter feito antes. Não comemora as pequenas vitórias. As pequenas coisas que saem do controle, porque sempre sai coisa do controle, mas a gente quer manter aquilo tudo no controle. As pequenas coisas que saem do controle, a gente bota como se fosse uma coisa muito grande e como se o nosso valor tivesse nas notas, como se o nosso valor tivesse nos resultados, como se o nosso valor como pessoa tivesse naquilo ali. Então, e quer dizer também, a gente coloca, não, se eu tirei uma nota boa, quer dizer que eu vou ser um profissional melhor. Entendeu? Nada a ver, a gente se culpa de uma forma que não traz resultados, acaba trazendo resultados ruins, a gente acaba se cobrando mais e fica nesse looping que basicamente é uma pressão muito grande. Então acho que o principal é, não se culpa, não se cobra. Você dá conta de fazer. Se você tá na faculdade, você dá conta de fazer. Só faz aquilo da melhor maneira possível. Mas o que é a melhor maneira possível? O que é dar seu máximo? Dar seu máximo é você fazer tudo sem que aquilo comece a te machucar, né, editor? Pô, a maior dica que eu posso dar pra quem tá começando a faculdade, pra quem já tá na faculdade, que tá terminando, que seja, cara, vive tua vida. Assim, a faculdade não é a sua vida. É só uma parte. É isso, é uma parte da sua vida que, nesse momento, é uma parte muito importante. É uma parte que vai te dar a sua vida profissional, é uma parte que vai desenvolver a sua vida profissional e acadêmica também. Mas é isso, não é você como pessoa.
Então a gente precisa ter momentos em que não vive em relação à faculdade, não se doe só em relação à faculdade. Então tem que ter tudo muito dividido, tudo dividido nas caixinhas, equilibrando os pratinhos, né? Equilibra os pratinhos e tem vários outros pratinhos para você equilibrar ao mesmo tempo. Então aí a sua família, então aí a família que você criou com o seu esposo, com sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, ou então a sua família mesmo, seus pais, a sua vida social, os seus hobbies. Tenham hobbies durante a faculdade. Não abre mão dos hobbies só após a faculdade. Mas Laura, a faculdade exige muito, é muito difícil, eu sei. Mas o importante é a gente sempre se lembrar que a gente é mais do que isso e que a gente precisa fazer coisas fora disso. O problema maior é quando a gente passa a excluir outras áreas da nossa vida e quando a gente passa a ver o nosso valor com os nossos resultados acadêmicos. O nosso valor relacionado a isso, que não é relacionado. Dá o seu máximo e no limite do seu máximo, no limite daquilo de fazer mal. Porque óbvio, você pode virar a noite estudando. Você sempre pode fazer mais no sentido de é possível. Só que não vale a pena. O que vale a pena é você manter a sua saúde, é você manter a sua sanidade, é você manter você mesmo. Você mesmo é muito mais importante do que nota da faculdade, do que reprovação, do que qualquer coisa disso. Entendeu? Isso não diz quem você é, muito pelo contrário. Isso depende, sendo mais verdade agora, né? Estou falando a realidade aqui. Isso depende muito mais do professor, do humor que o professor está ao corrigir as provas, de como ele faz prova, porque tem professor, sendo sincera, que faz prova igual a cara dele. Então a prova, já vi muito aluno chorando depois de prova, porque o professor não sabe fazer prova, fez uma prova uma bosta, que não dá pra interpretar. Você entende uma coisa, o professor queria outra, mas ele que não soube se expressar na questão. Muita gente reprovando por causa disso. Mas a culpa é dele. E aí a pessoa tá lá chorando e ele tá lá, entendeu? Enfim, passou a minha revolta aqui. Mas eu acho isso o mais importante, a gente manter a nossa saúde. A faculdade é algo muito importante, mas é só uma parte da nossa vida. É isso que eu queria falar. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, desse desabafo e desse alerta aí que eu dou pra vocês. Se você gostou, se você ficou até aqui, muito obrigada. Não esquece de comentar e deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. E também ativar o sininho, que me ajuda demais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.